E a gente ouviu um gostinho, né, do que estava por vir. E agora a gente vai ouvir na íntegra esta fala, que não foi feita escondida, não foi uma gravação escondida, não foi ali no Convescote. Não, ela foi feita no Supremo Tribunal Federal, na tribuna, para todo e qualquer mortal assistir, porque a TV Justiça transmite. Então a gente vai ouvir essa fala e logo depois falar sobre ela. Existe uma coisa, ministro Dino, ministro Fachin, que se chama remuneração indireta, que é a estrutura de trabalho. E aqui a gente precisa falar sobre isso, né? Ou precisa falar sobre esse Kevin, né? Aqui na Suprema Corte, que é o quê? As condições remuneratórias indiretas da magistratura são diferentes entre si. Que pagamentos são esses? Juiz de primeiro grau não tem carro, paga do seu próprio bolso o combustível, o carro financiado, enfim, não tem apartamento funcional, não tem plano de saúde, não tem refeitório, não tem água e não tem café, ministro Dino. No primeiro grau não tem. Nós pagamos, eu pelo menos quando estava na ativa pagava o meu junto com a minha equipe, né? Isso faz, o que tem isso, Cláudio? Tem sim, porque isso é indireto. O subsídio que é 46, que cai para uns 24 líquido, né, porque a imprensa só coloca o bruto, não coloca ali o que fica para a Previdência Social e para o imposto de renda. Não coloca exatamente que para o juiz de primeiro grau esse valor nominal é completamente diferente para um ministro ou para um desembargador. O desembargador também não tem quase nada a não ser um carro. Não tem mais nada também. Mal tem um lanche, pelo menos no Rio de Janeiro, eu não estou sabendo mais dos lanches. Então nem o lanche. Cara, eu fechei o microfone para que a gente não atrapalhasse esse final que não tem o lanche. Você sabe, bota para mim na tela a doutora de novo aqui, por favor, na nossa live. Cláudia Márcia. Isso, né? Cláudia Márcia de Carvalho Soares, juíza aposentada, ela representa uma associação. Ela estava, em que contexto isso foi dito, né? Acho importante a gente falar. Ontem o Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento dessas questões que envolvem os penduricalhos, tá? Decisões do ministro Flávio Dino, a quem ela se dirigiu, do ministro Gilmar Mendes, que suspenderam o pagamento de penduricalhos do serviço público, os não previstos em lei. E aí a doutora Cláudia, dentro da legalidade, do rito previsto, ela faz a sua defesa, dizendo, Gabriel, dizendo, PG, que não tem o lanche, que o juiz não tem o carro. Meu amor, doutora Cláudia, com todo o respeito, a realidade do trabalhador brasileiro, exatamente. Ela e aqui nós falamos de condições de privilégio, né? A realidade de grande parte do trabalhador brasileiro é escala 6x1, doutora. É pegar a condução que leva, aqui da Lomba do Pinheiro, que leva 1 hora para chegar e o ônibus chega atrasado. Então eu vou deixar vocês falando, eu vou lá pegar um café, porque eu me irritei de uma forma que eu não tenho cabimento. Eu tenho aqui atrás de mim uma placa escrito anti-estresse. Bata a cabeça aqui. Isso é um perigo em dias como hoje. Porque corre o risco seríssimo de eu não estar aqui entre nós amanhã. Bata a cabeça aqui, que cartaz maravilhoso, não tinha visto. Olha lá. Anti-estresse, bata. O Gabriel, o que eu acho sensacional, e aqui, claro, é tragicômico, mas eu tava achando muito engraçado, porque é patético, né? É que para a imensa maioria da sociedade brasileira, a Kelly estava iniciando justamente esse raciocínio, né? Custo com combustível, custo com estacionamento, custo com café e água. Isso não são gastos indevidos, né? Não são ônus que mereceriam uma compensação do Estado, né? Não são vistos como um achaque na renda mensal do trabalhador. Isso é, sabe o quê? A vida. É a vida. Isso é a vida adulta. A vida adulta é isso, é gasto com combustível, com estacionamento. Seja bem-vinda. É gasto com água e café. Então, o tom de naturalidade com que a doutora Márcia fala desses custos como se fossem necessidade básica, né? Como se o salário não fosse uma remuneração suficiente, mas o salário fosse apenas a base de um pacote de proteções adicionais que o Estado deveria integrar para uma casta da sociedade. É tragicômico, Gabriel, porque parte de uma profissional e de muitos profissionais que pensam como ela, que são comprometidos em tese com o princípio de fazer justiça. Isso. O que é justiça, Gabriel? Em causa própria, né, nesse caso. Tem uma série de definições possíveis para justiça, mas em resumo, justiça, Kelly, é a tentativa de organizar o convívio entre pessoas que, embora sejam movidas por interesses próprios, elas são obrigadas a compartilhar o mesmo espaço. Tem um jurista muito respeitado, João Maurício Adeodato,
pernambucano, que ele diz que a justiça existe para combater o egoísmo biológico do ser humano. Sim, eu vou defender o meu, tu vai defender o teu. Claro, então a justiça existe o quê? Para compartilhar os interesses. Tá todo mundo dividindo o mesmo território, então tem o interesse de cada um. Nós vamos encontrar uma maneira de que essas pessoas convivam e que a gente possa organizar o interesse de todo mundo. Isso é justiça, é combater o egoísmo. O que essa senhora diz aqui é a consagração do egoísmo. Isso. É violentar a ideia de justiça. É desprezar a coletividade, Kelly, né? Ela está insultando qualquer noção de equilíbrio de interesses. E eu acho muito triste perceber o quanto essa contradição virou rotina, né? E não é constrangedor para ela. Ela né? fala, não foi escondido, ela falou na tribuna, no microfone, televisionado para todo o Brasil. Não é constrangedor nem um pouco constrangedor. E isso é uma rotina, porque juiz, desembargador, procurador, conselheiro do Tribunal de Contas, todos eles são pagos para fazer justiça. Eles estão sempre criando toda sorte de acrobacia corporativa, Gabriel, para engordar o contra-cheque. É uma loucura. Tem um outro conceito jurídico, PG, que é a hipossuficiência, que é quando a pessoa tem incapacidade financeira de arcar com as custas processuais, com os honorários advocatícios, né, sem comprometer o seu sustento e o da sua família. Só faltou ela juntar nessa explicação dela uma declaração de hipossuficiência para exercer a profissão. Isso. Né? Para não me irritar mais do que eu já estou muito irritado, vou assumir que ela foi fazer essa sustentação oral depois de tomar um Zolpidem, porque não é possível que ela tenha escrito tudo isso, lido, relido, pensado, repensado e no fim concluiu que seria uma boa ideia falar tudo isso na tribuna do Supremo Tribunal Federal. É tudo muito revoltante nessa história. Se essa fala tivesse sido feita na Suprema Corte da França, os coletes amarelos já tinham incendiado Paris inteira. Porque essa juíza aposentada reclama dos 46 mil reais de salário num país onde a média salarial é de 3.500 reais. Ela reclama de não ganhar um carro onde as pessoas se apertam, como vocês disseram, por horas, todos os dias no transporte público, para ganhar os seus 3.500 reais, né? Ela ainda reclama da falta de um lanchinho e diz que juízes não têm sequer acesso à água sem pagar, o que eu tenho, assim, ó, muita convicção de que não é bem assim. Não, claro que não. Né? Claro que não. Você vai aqui em qualquer... É um Estado que não tem que garantir os direitos básicos à população. Ele tem que amortecer, Gabriel, evitar qualquer fricção da vida adulta. Isso. Para uma casta privilegiada. Na sua essência. Não pode ter gasto com estacionamento, não pode ter gasto com água, não pode ter gasto com café, não pode ter gasto com a manutenção do carro, não pode ter gasto com combustível. Só um pouquinho, mas... É como diz o BG, é ser a vida adulta. É pagar boleto. Eu não sei o que... É pagar boleto e tomar de pirona é a vida adulta, gente. Eu não sei dizer para vocês o que me impressiona mais, para além da disfarçatez, né, da falta de constrangimento, se é a reclamação de que o salário de 46 mil é baixo, ou se é o questionamento, para mim, o mais infame do ano até agora, que é quando ela pergunta se o salário mínimo, que é de R$ 1.600, tá, é reajustado todo ano, por que nós não somos? É muito inacreditável, quase sem palavras. Assim, o teto do funcionalismo previsto na Constituição é o salário dos ministros do Supremo, que hoje está em 46 mil reais. Ninguém pode receber mais do que isso com dinheiro público, né? Só que na prática a gente descobriu que o teto no Brasil... Exato. Na verdade, é um rooftop, né? Que tá na moda agora. Aliás, tem uma coisa. Agora faz 2 dias, Gabriel. O rooftop, se você não pega, é o terraço, tá, gente? Onde tá que hoje em dia tá na moda, como disse o Gabriel, aí faz um bar, faz uma coisa, né? O terraço, perdão. O famoso terraço de antigamente, hoje é o rooftop. Mas agora faz 2 dias o Congresso e o Supremo, né? Acho que decisões do ministro Flávio Dino e do Gilmar Mendes. Vejam só. Eles estavam propondo que elaborar, né, uma proposta de transição para que esses penduricalhos parem de ultrapassar o teto salarial. É uma coisa sensacional, porque é a primeira vez, eu acho, na história da República que se cria uma regra de transição de algo ilegal para legal. Isso. Então vamos fazer uma regra de transição assim, porque... porque é com eles. É de algo ilegal para legal. Então tem que fazer uma regra de transição, tu entende? Tu não você tem que cortar é ladrão, então vamos trabalhar até você não ser mais ladrão. Assim, eu tô dizendo, exagerando aqui, porque o que não é permitido faz uma transição para o que é. Que transição é essa? Tem uma coisa... vários aspectos aqui que o Gabriel falou, né? Eu vou pegar uns outros aspectos e eu queria dizer que este caso e alguns outros casos que estão claramente tornando a imagem do Poder Judiciário muito ruim perante a sociedade,
Eu não quero generalizar, porque tem muito juiz sério, mas muito juiz sério. Aqui no Rio Grande do Sul, trabalho feito pelo Juizado da Infância, Tem né? mesmo, Que assegura a proteção das nossas crianças, dos adolescentes. Tem muito juiz sério que trabalha. O Ministério Público, né? Agora fez um trabalho de avançada averiguação e denúncia daquele professor de direito acusado de crimes, agora acusado de crimes sexuais, né? Denunciou por cárcere privado, por estupro de vulnerável. Quer dizer, grande parte ou a maior parte dos profissionais do direito, do judiciário, do Ministério Público são profissionais sérios. Agora, quando esse tipo de coisa acontece, tal como a gente viu aí num caso absurdo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais absolve, esse tipo de coisa é lamentável. É justamente por lamentável. isso, tanto juiz sério que esse tipo de fala dessa senhora Cláudia Massa Soares causa tanto dano, né? E faz todo sentido ela fazer essa reclamação, gente. Eu entendo completamente, porque em dezembro a nobre magistrada aposentada recebeu 113 mil reais líquidos. Mais do que o dobro permitido pelo teto constitucional. 113? 113 mil ela? reais. É essa pessoa específica, Gabriel? Esta pessoa, esta juíza aposentada. É inacreditável. Vocês trouxeram agora o TJ de Minas, que é o TJ que melhor paga os seus desembargadores. Aqui em São Paulo, o TJ pagou ano passado 4 bilhões e 300 milhões de reais em penduricalhos aos seus juízes. Dá uma média de remuneração mensal de 125 mil. E no TJ de Minas, um único desembargador recebeu cerca de 190 mil reais por mês no ano passado, também com os penduricalhos. Eu quero só sublinhar o que a Kelly disse, que eu acho que o maior prejuízo desse tipo de constatação e de barbaridade que essa senhora disse é para os próprios juízes sérios, né? Porque a maioria é sério, responsável e trabalhador. Isso desgasta a confiança social, isso alimenta generalizações, coloca todo mundo no mesmo saco, enfraquece a importância de uma instituição, faz todo mundo achar que é um bando de sanguessuga. Não é verdade que seja um bando de sanguessuga. Mas são declarações como essa que, claro, elas ganham impacto, elas têm que virar notícia, né? Porque existe uma casta que acha que deve tratar o Estado como uma empresa de benefício. Ué, por que isso? Eu só vou fazer uma interrupção rápida, porque o Guilherme Milman tá em frente à Polícia Federal acompanhando, e a gente já vai voltar nesse assunto, tá? Mas é um fato muito relevante, muito importante, porque foi preso o ex-prefeito de Lajeado, um prefeito com ampla aprovação popular, que foi um personagem da enchente, que é o Marcelo Calmo, que foi também secretário do governo estadual. Então, Milman, atualiza pra gente, por favor, e depois a gente volta nesse caso. Quais são as últimas informações? Bom dia. Bom dia, Kelly. Bom dia a todos. O ex-prefeito Marcelo Calmo, prefeito de Lajeado, ele está nesse momento aqui na sede da Polícia Federal de Santa Cruz do Sul, que é a sede da Superintendência Regional que responde por toda a região dos vales. É onde está sendo coordenada a operação realizada hoje, a Lamaçal Fase 2. E o Marcelo Calmo, ele foi preso lá em Lajeado no início da manhã. E ele já estava na mira da Polícia Federal, investigado por conta de fraudes licitatórias e desvio de verbas públicas. A Polícia Federal diz que ele, durante a sua gestão, fez um esquema junto a uma empresa facilitando licitações para que essa empresa fornecesse profissionais na área da assistência social. E com isso, acabou resultando no desvio de verbas que chegam a cerca de 140 milhões de reais ao todo. Além dele, pessoal, foi presa também uma empresária que é ligada a essa empresa beneficiada. O que chama atenção é que, segundo as investigações, Marcelo Calmo já teria uma relação anterior com essa empresária e foi advogado de uma outra empresa no nome dela. Ele está agora aqui na Polícia Federal, deve ser encaminhado ainda hoje para o sistema prisional, ainda não se sabe para qual presídio ele irá. Daqui a pouquinho, no Chamada Geral, a gente vai trazer mais detalhes e vai conversar ao vivo também com o delegado federal responsável por investigar esses casos, para atualizar para a gente também essa grande operação realizada hoje. Obrigada, Milman. Preso o ex-prefeito de Lajeado, foi secretário do governo estadual Marcelo Calmo, suspeito de direcionar contratação de empresas terceirizadas que receberam recursos federais. Muito grave.
Muito grave. 10h52, a gente volta para aquele nosso assunto. Tem uma outra coisa que eu sublinhei e vou passar para vocês, guris. A gente tem mais 3 minutos, que é o seguinte: o descolamento da realidade. Isso. O descolamento. Tudo ali é questionável, mas o descolamento, porque alguém que se entende prejudicado, mesmo ganhando 100 mil reais, é muito, assim, é quase que a gente diz, a coisa cognitiva, né? Você sabe. Hoje eu conversei com muita gente para vir aqui para falar desse tema, e pessoas que acompanham o Poder Judiciário, pessoas sérias, responsáveis, que disseram: olha, tem gente que não quer se aposentar, porque se aposentar perde o penduricalho, né? Porque o salário é X, aí na aposentadoria tu não leva o auxílio esse, aquele outro. Mas alguns levam, né? E ainda tem os que levam. Essa senhora é aposentada e levou 113. Não está ganhando 500, está ganhando 100. Isso. E eu queria só voltar num ponto que vocês trouxeram sobre a seriedade da maioria dos juízes. Eu concordo com vocês quanto a isso. Acho que na conduta profissional isso é verdade, mas eu acho que a gente tem uma epidemia de falta de senso de realidade nessa casta de modo geral, tá? Porque se a gente for pegar os dados, o Poder 360 fez um levantamento aqui sobre o primeiro semestre do ano passado. O único tribunal superior que pagou próximo ao teto constitucional, aos seus juízes, desembargadores, foi a Bahia, com 48 mil, já é acima, né? Todos os outros estados do Brasil pagaram mais do que o teto para os seus juízes e desembargadores. Acho que é um problema da classe, de modo geral. Iguatemi, PUC, Savar e Sicredi. Savar, muitas possibilidades num só lugar. É na Savar. Sicredi, cuidando do gauchão e de você. PUC, vestibular PUC, inscrições abertas até 2 de março. Iguatemi, Janela Mágica Iguatemi, todo final de semana um teatro infantil para você curtir com a família. Augusto Silveira, que gentilmente me alcançou o café aqui, que é o café nosso do Pix. Nós vamos encerrar com essa fala. Por favor, Augusto. Juiz de primeiro grau não tem carro, paga do seu próprio bolso o combustível, o carro financiado, enfim. Não tem apartamento funcional, não tem planos de saúde, não tem refeitório, não tem água e não tem café, ministro Dino. Onde é que nós primeiro estamos? grau não tem. Nós pagamos. Eu, pelo menos, quando estava na ativa, pagava o meu junto com a minha equipe. Né? Eu também. Tem isso, Cláudio. Tem sim, porque isso é indireto. O subsídio que é 46, que cai para uns 24 líquido, né? Porque a imprensa só coloca o bruto, não coloca ali para a Previdência Social a culpa é da Kelly, e para o imposto de renda. Sempre. Não coloca exatamente que para o juiz de primeiro grau esse valor nominal é completamente diferente para um ministro ou para um desembargador. O desembargador também não tem quase nada a não ser um carro. Claro. Não tem mais nada também. Mal tem um lanche, pelo menos no Rio de Janeiro, eu não estou sabendo mais dos lanches. Então não tem nada. Eu quero arrancar meus cabelos! Eu quero arrancar meus cabelos! Mas tu viu que ela tá aí pedindo equiparação com o Supremo, né? Claro. Tchau,